A Rockstar descreveu Leônidas Keys assim: a vida nesse arquipélago tropical não é ostentosa, mas é fácil. Aprecie a vibe e pegue uma espreguiçadeira. Parece um resort, não é? Mas aí eles completam: mas, cuidado, você está diante das águas que estão entre as mais belas e perigosas dos Estados Unidos. E essa segunda parte me interessa, porque por baixo de todo o visual de paraíso tropical, as Keys escondem 500 anos de história violenta, crime organizado e uma cultura que nunca pediu permissão para existir. E é disso e muito mais que esse vídeo vai se tratar. Mas olha, eu sei que o vídeo prometido é o de Vice City. Porém, eu não poderia deixar as Keys passarem em branco. E se eu juntasse os dois, ficaria um vídeo muito difícil de produzir e entregar num espaço bom de tempo. Então, aproveite bem as Keys, porque ela é só a ponta do iceberg de tudo que Vice City tem a oferecer. Quando você olha para Leônidas Keys no mapa, o que você vê é lindo. Uma cadeia de ilhas conectadas por uma única estrada ligada de uma ponta a outra, do começo ao fim do arquipélago, terminando na ilha mais ao extremo sul dos Estados Unidos. Do lado esquerdo da estrada, temos o grande Oceano Atlântico. Do lado direito, as águas rasas e esverdeadas da Bahia. Lá vai ser um local cheio de barcos, bares, mergulhadores e turistas. Mas eu não sei se vocês repararam bem nessa estrada que vai ser o nosso ir e vir das Keys, porque ela é a única entrada e saída das ilhas de carro. Uma única estrada onde você pode entrar e sair. Se você entrar nas Keys com algum problema, perseguição policial, nível de procurado alto, uma entrega que deu errado, você não tem pra onde correr. Em muitos casos, você vai precisar dar meia volta pela ponte que você veio, com a polícia já fazendo uma emboscada do outro lado. E seu único plano de fuga plausível aqui tem que ser pela água. Um barco atracado, um hidroavião, alguma saída que você preparou antes de entrar na estrada. Isso sozinho já cria uma tensão de gameplay que nenhum outro GTA conseguiu reproduzir até hoje. E é só o começo. Beleza, antes de falar sobre o jogo, eu preciso te contar uma história, porque a história real das Keys é muito importante para a gente entender por que a Rockstar escolheu esse lugar. Tudo começa com Recife. A rota de Recife da Flórida acompanha a costa leste das ilhas, e antes do GPS, antes das cartas náuticas, ela era uma armadilha mortal para qualquer embarcação que passasse por ali. Os grandes galeões espanhóis carregados de ouro, navios mercantes britânicos, embarcações comerciais americanas, todas afundavam no mesmo Recife. E os moradores locais foram os únicos que ficaram realmente bons em navegar por aquelas águas. Por quase 2 séculos, a principal indústria de Florida Keys foi o salvamento de naufrágios. Era tão organizado e lucrativo que o governo precisou criar um sistema de licenciamento oficial para as pessoas participarem do programa. Alguns cidadãos eram considerados mestres em salvamento de bens e disputavam muitas vezes de quem chegava primeiro aos naufrágios. O vencedor geria a operação e os bens eram leiloados em Key West. Na década de 1840, esse sistema funcionava tão bem que Key West se tornou a cidade com maior riqueza per capita de todos os Estados Unidos. E olha, tudo isso sendo construído em cima de navios destruídos. E bom, algum tempo depois vieram os contrabandistas. Rum e maconha nos anos 70, cocaína nos anos 80, e eles tinham as mesmas habilidades dos habitantes locais de andar pela região. Navegar por canais rasos e recifes traiçoeiros viraram um conjunto de habilidades perfeitas para passar despercebido pela guarda costeira. As Keys foram por décadas a principal rota de entrada de drogas de todos os Estados Unidos. Então, em 1982, aconteceu o episódio mais absurdo de toda a história americana. O governo dos Estados Unidos montou um posto de controle na única estrada das Keys, tratando todas as ilhas como se fosse um país estrangeiro. O trânsito travou por mais de 30 quilômetros. O prefeito da época, Dennis Wardlow, entrou com um inquérito na justiça para impedir tudo isso, mas ele perdeu. Então, saiu da audiência bem transtornado, foi até a escadaria do tribunal e anunciou que Florida Keys estavam se separando dos Estados Unidos. No dia seguinte, na praça central de Key West, ele leu sua proclamação oficial, que dizia que Florida Keys declarava sua independência dos Estados Unidos e que a partir de agora serão a República da Concha, uma nação soberana. Em seguida, ele partiu um pão na cabeça de um homem vestido de militar americano e logo após isso ele se rendeu depois de 1 minuto de conflito armado. E o posto de controle nas estradas foi discretamente removido em poucas semanas. E uma curiosidade é que a breve República da Concha ainda emite passaportes até hoje. Isso é um grande resumo da cultura das Keys. Lá não é só um lugar bonito, é um lugar com grandes turbulências desde sempre. Toda essa história de contrabando de bens passando pelo Recife, fugindo da guarda costeira e usando as ilhas como esconderijo a seu favor por décadas, ela conversa muito bem com uma pessoa. E essa pessoa é o Brian Hader. A Rockstar o descreveu como alguém que parece um aposentado nas Keys. Camisa havaiana, pulseira de ouro, tomando uma caipirinha no pôr do sol. Mas, por baixo disso, eles dizem que Brian é um grande e antigo traficante da era de ouro das Keys. E por ter sobrevivido tanto tempo nesse negócio, só mostra que ele é um dos grandes tubarões da região. Brian é um produto direto da velha guarda do contrabando. Ele começou quando os pacotes de maconha chegavam à costa trazidos pela maré, o que os americanos chamam de Square Grouper. No final dos anos 70, metade da frota pesqueira do sul da Flórida ganhava mais dinheiro transportando droga do que peixe. E Brian, como já sabemos, não era pequeno no ramo. E o site da Rockstar traz uma frase direta dele: carreguei tanta erva naquele avião que daria pra fazer toda a Leônidas levitar. E olha só, décadas depois, ele ainda opera o mesmo estaleiro. A diferença é que agora quem faz o trabalho pesado é outra pessoa. Jason mora de graça em uma das propriedades de Brian, e em troca resolve problemas que Brian não quer resolver
pessoalmente. Extorsões, alguns trabalhos sujos, situações que precisam de força bruta. Brian gosta de ter Jason por perto porque ele é um excelente faz-tudo, daquele tipo que não reclama do trabalho e resolve tudo de maneira efetiva. Já Cal Hampton é o oposto de tudo isso. A Rockstar o descreve como alguém na maré baixa da América. E o melhor de tudo, ele tá completamente confortável com isso. A frase dele no site, e se tudo na internet fosse verdade? Já a outra frase, tem pássaros demais voando em formação perfeita. Bom, já dá pra gente deduzir que ele é um teórico da conspiração no nível máximo. E do sofá dele, com algumas cervejas, ele monitora a comunicação da guarda costeira. Mas o que o Cal tá monitorando revela o verdadeiro valor dele pra toda a operação. Se você prestar atenção nas fotos de Leônidas Keys, dá pra ver um dirigível branco flutuando sobre as ilhas mais baixas. E essa é a versão da Rockstar do Fat Albert, um balão de radar da Força Aérea Americana que vigia aviões que estão voando baixo e embarcações suspeitas a centenas de quilômetros da costa. Isso é importante, esse dirigível te vê muito antes do que você possa vê-lo. E o Cal, ele tá em casa, interceptando os padrões de patrulha e as frequências de rádio desse sistema. Em termos práticos, ele é os olhos e ouvidos de Brian, e Jason é como se fosse seus braços, operando nas ruas ou nas águas. Cal, resumidamente, é como se fosse o Lester dessa geração, só que com algumas teorias a mais sobre pelicanos sendo drones do governo. E tem algo que me chamou a atenção disso tudo. Durante as tempestades fortes, o dirigível precisa ser recolhido, o que significa que os momentos fortes de tempestade são exatamente a janela que o radar fica offline. Pensa só a Rockstar fazendo uma missão da gente levar cargas pesadas com ondas de até 3 metros no oceano com uma tempestade horrível, porque nesse momento seria a única forma da gente completar a missão, porque o radar do dirigível tá desligado. Se isso acontecer, com certeza vai ser uma das missões mais tensas que GTA já teve em toda a franquia. Agora, eu preciso falar sobre o que torna a geografia das Keys tão única, porque ela vai moldar como você joga de um jeito que nenhuma outra região do mapa pode fazer. Dependendo de qual lado da estrada você esteja, você vai dar de cara com duas experiências completamente diferentes. Do lado do Atlântico, ao leste, uma água profunda e azul, ondas movidas pelos ventos fortes e um horizonte de mar quase infinito visto da costa. E é aqui que passa a corrente do Golfo. E também é nessa região que estão os peixes grandes, os naufrágios profundos e as rotas de contrabandistas mais movimentadas. Com o novo sistema de iluminação da Rockstar, o nascer do sol sobre o Atlântico vai ser uma das imagens mais bonitas do jogo. Agora, do lado da Bahia, ao oeste, águas rasas, esverdeadas, com a flora marinha visível no fundo arenoso. Com floresta de mangues na costa, e em dias de calmaria, sem tempestade, vai parecer mais um lago do que um oceano. E é por isso que ele é o lado mais útil para quem precisa desaparecer da polícia. Os túneis de mangues são passagens reais, canais cobertos pelas copas das árvores tão densos que você pilota o barco na escuridão completa, e isso podendo te fazer sumir no meio da vegetação em segundos. A polícia e a própria guarda costeira, muito provavelmente não vão conseguir te seguir nessa região, por conta do tamanho do barco deles que não entram em canais estreitos. E é por isso que esse lado da estrada vem sendo usado discretamente há quase um século. E você já pode imaginar o quão bonito vai ser o pôr do sol nessas águas esverdeadas. Com o novo motor de iluminação da Rockstar, vai ser com certeza uma das cenas mais lindas do jogo. Aqui é literalmente dois mundos separados pela mesma estrada, um que te expõe e o outro que te esconde. Na extremidade oeste de Leônidas Keys fica Iron Key. Lá você vai encontrar um aerodromo, hangares, estruturas de radar e cercas de perímetro. Essa é uma versão da Rockstar da NICE Key West, uma base aérea naval americana ativa desde a Segunda Guerra Mundial, usada principalmente para treinamento de pilotos de barcos e submarinos na região. E durante as crises de mísseis cubanos, as Keys ficaram completamente militarizadas. Afinal, estão a menos de 150 quilômetros de Cuba. E olha, eu não sei se você está acompanhando as notícias atuais dessa região, mas pode ser que as Keys voltem a ser militarizadas muito em breve. E eu nem tô falando no jogo, é na vida real. Florida Keys, não Leônidas Keys. Beleza, e do ponto de vista de gameplay? Lá com certeza vai ter um espaço aéreo restrito, invasão de propriedade que escala o nível de procurado muito rápido e missões de contrabando que precisam contornar o radar da base, o dirigível e a guarda costeira, ao mesmo tempo. E olha que interessante, o que o Brian opera já convive com isso há décadas. Ele certamente já tem tudo na palma da mão. As Keys têm um dos ecossistemas humanos mais interessantes dos Estados Unidos. E isso vai aparecer nos NPCs de uma forma que nenhum GTA tentou antes. Os primeiros que você vai notar são os Conks, que são como os moradores nativos são chamados. Pele avermelhada de décadas de sol, camisa havaiana, sandálias de praia e cerveja na mão. Você vai encontrá-los no Rusty Anchor ou encostados na grade de qualquer bar perto da marina. Eles não são turistas passageiros, são pessoas que chegaram nas Keys há muito tempo e decidiram se estabelecer lá desde então. Já próximo à marina, o perfil muda completamente. Camisa de pesca, chapéu de sol com bastante protetor solar na pele, alguns NPCs arrumando barco antes do amanhecer, marinheiros de barcos de passeio, mergulhadores profissionais, pessoal que vive do mar, a força vital do lugar. E depois, claro, tem a galera da festa, biquíni, óculos de grife, música alta, barcos caros ancorados num banco de areia. Essas pessoas estão aqui só pelo sol e pelo álcool, e provavelmente deixam os moradores locais completamente estressados. Do ponto de vista de gameplay, eles são alvos fáceis se você precisar de uma grana rápida, e com certeza vão protagonizar os melhores eventos aleatórios possíveis, do tipo bebi demais e acabei dormindo na minha boia, e a correnteza me levou pro fundo
fundo do mar. Por favor, me ajude. Na beira da estrada passa um ônibus de passeio com turistas diários que querem visitar as praias. Já no Canais dos Mangues, turistas mais aventureiros, atrás de mergulhos entre as ilhas, você com certeza vai ver por lá. Olha só, todas essas pessoas dividem o mesmo grupo de ilhas. A mesma estrada, os mesmos bares, as mesmas águas. E muitos os mesmos segredos. E falando um segredo, eu vou compartilhar um com você agora. Eu liberei diversos benefícios para você que gosta e quer apoiar o canal. Virando um membro, você terá conteúdos exclusivos, os vídeos sendo liberados antes de todo mundo, o seu nome nos créditos de cada vídeo, grupo privado no Discord, lives, sorteio de jogos e muitas outras coisas que eu estou preparando para você que pensa em criar conteúdo, principalmente de games. E eu não poderia entregar menos. Muito obrigado por todo o seu apoio. Pra quem não sabe, a marina é a parte central das Keys. Num lugar construído sobre a água, ela é ao mesmo tempo um local de trabalho honesto, trabalho ilegal e ponto de encontros sociais de muitas pessoas. A Brian's Boat Works and Marine, em Key Lento, tem reparo, equipamentos e armazenamento de barcos. Parece exatamente com qualquer uma das centenas de marinas que você encontra nas Keys reais. E com certeza para cada marina tem pelo menos 2 bares pro pessoal encher a cara depois do expediente. A Rockstar entregou pra gente o bar Rusty Anchor, muito desgastado pelo tempo, mas ainda servindo bem seus visitantes. A faixa festiva do caranguejo que aparece em uma das screenshots confirma que esse lugar é o bar da vizinhança, não é aqueles bares temáticos chiques para os turistas. E falando em turistas, eu não podia deixar de citar essa atração turística que vai estar no game. Pra você ter ideia, a beira das estradas das Keys reais é uma das mais diferentes da América. Em Isla Morada, existe uma estátua de uma lagosta com mais de 9 metros de altura e 12 metros de comprimento, simplesmente parada ali, na beira da rodovia. Lá é o segundo ponto mais fotografado de toda a Florida Keys. E a resposta da Rockstar veio. A Wonderwell é uma escultura gigante de baleia que aparece nas screenshots de Key Lento. Podemos ver turistas tirando selfie, subindo nela e uma loja de souvenirs bem ao lado. Perfeito, é exatamente esse o espírito da região. Leonida Keys é certamente onde GTA 6 começa, e olha, faz todo sentido narrativamente. Você tá chegando num lugar novo, aprendendo os controles, se familiarizando com o carro e com a água. As primeiras missões do Brian são simples: transportar produtos entre marinas, mover coisas no hidroavião, resolver uma cobrança local. Nada muito extraordinário, o suficiente para familiarizar os jogadores com os controles e também entender como o lugar funciona. Enquanto você faz isso, você vai conhecendo o mapa, qual lado da estrada usar dependendo de onde você quer ir, quando o dirigível tá operacional e quando ele tá recolhido, quais são os locais onde a guarda costeira faz a ronda, como sair das Keys quando as coisas saem do controle, porque em algum momento elas vão sair. As Keys como tutorial não é uma limitação, é a Rockstar te dando tempo para aprender no local com profundidade real, antes de expandir pro resto do mapa. Além dos crimes, as Keys têm uma economia legítima e honesta. E olha, ela precisa aparecer no jogo. Isla Morada, nas Keys de verdade, carrega um título oficial, que é a capital mundial da pesca esportiva. E não é força de expressão. Eu tô falando que lá tem de tudo. De barcos chatas sobre 15 centímetros de água, até embarcações de 18 metros, encarando o peixe marlim na corrente do Golfo. Por isso, se a Rockstar ambientar o jogo aqui e entregar uma mecânica de pesca genérica, olha, é um desserviço de verdade. Pois pescar nas Keys não pode ser um passatempo qualquer. É uma subcultura que tem o seu profissionalismo e linguagem própria, hierarquia própria e economia própria também. O mínimo que eu espero é que jogar um anzol no pier seja completamente diferente de pescar no mar aberto. Se der pra pescar um marlim azul encostado no cais raso, perde toda a graça. A Rockstar abriu os precedentes de pesca com o nível de detalhes de Red Dead 2. E depois disso, escolheram ambientar o próximo jogo num dos melhores destinos de pesca do planeta. Ou seja, dá sim pra cobrar algo grande dessa mecânica. Já Key Largo é a capital mundial do mergulho. Lá é onde está o primeiro parque subaquático dos Estados Unidos. E a gente já pode ficar despreocupado porque o mergulho ele já foi oficializado como atividade nas Keys. Mas o que eu quero aqui é um sistema de mergulho com risco real, gerenciamento de oxigênio, visibilidade piorando conforme você desce no fundo do mar, limites de profundidade, que com seu equipamento atual você não consegue ir mais a fundo. Eu quero ver a diferença entre o mergulho raso no Recife de 6 metros e entrar no naufrágio no fundo do mar a 18 metros de profundidade. A experiência aqui tem que ser completamente diferente. E convenhamos, se tudo parecer igual, o oceano vai perder o charme. Mas se eles colocarem risco real aqui, com certeza vai virar um dos ciclos de gameplay mais envolventes de todo o jogo. As Keys engoliram navios por 500 anos. A economia fundadora do lugar foi construída sobre resgate de destroços. Ignorar isso no gameplay também seria uma grande oportunidade perdida. Eu gostaria muito de ver aqui um sistema de competição, diferentes empresas da região competindo para ver quem chegava primeiro no naufrágio, algumas dispostas a sujar as mãos para ganhar a corrida. Seria o bom e velho fachada legítima de dia e operação ilegal à noite. É o clássico Rockstar.
As Keys são um cenário perfeito pro sistema de eventos aleatórios da Rockstar. Barcos encalhados, mergulhadores à deriva na correnteza, um NPC sozinho numa ilha sem saber como chegou lá e tubarões em todo lugar. E eu torço muito pra gente ver algumas pessoas sendo atacadas, não por sadismo, mas pelo realismo do game. E tem uma coisa que sempre me volta quando eu penso nas Keys. Ponce de Leão avistou as ilhas pela primeira vez e as batizou de mártires, porque as silhuetas delas contra o horizonte lembravam homens em agonia. Com 500 anos de história de naufrágios, contrabando e guerra às drogas, as Keys, sendo um dos lugares mais belos do mundo, ainda vem fazendo muitos homens sofrerem. Com sorte, a Rockstar vai saber usar toda essa beleza e terror a favor na construção da região no game. Leônidas Keys não é mais só um cenário bonito no mapa, é o lugar com mais camadas históricas, geográficas e criminais de todo o GTA 6. Uma única estrada que é tanto entrada quanto saída, 2 oceanos com características completamente opostas ao lado dela, um dirigível espião que ronda toda a região, Brian movendo produtos suspeitos pelo mesmo estaleiro há décadas, e o Jason no meio de tudo isso, tentando descobrir onde ele pode encontrar a sua tão sonhada vida fácil. Deixa o like se chegou até aqui, ajuda muito o canal, considere virar membro do canal para conteúdos exclusivos, e agora sim, Vice City será o próximo vídeo. Até lá!